Meus amigos, principais obstáculos ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e como superá-los é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O Brasil enfrenta diversos obstáculos estruturais, econômicos, institucionais e culturais para promover seu desenvolvimento científico e tecnológico. Apesar de possuir importantes universidades, centros de pesquisa e instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o Brasil ainda apresenta baixa capacidade de transformar conhecimento científico em inovação produtiva e autonomia tecnológica. Eu diria que este é um dos maiores entraves ao desenvolvimento do país no campo da economia. Ao mesmo tempo que o Brasil apresenta esses obstáculos, há avanços recentes importantes, como os investimentos públicos recordes realizados pelo governo Lula, via o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com aproximadamente 10 bilhões de reais investidos no triênio 2023-2025. Com a integração crescente entre ciência, indústria e políticas públicas, e foco em áreas estratégicas como inteligência artificial, semicondutores e digitalização. A questão central, entretanto, não é apenas investir mais, mas reorganizar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os principais obstáculos ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil são basicamente 12, que vamos citá-los a partir desse momento. Primeiro, o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento no país, comparado com outros países do mundo. Segundo, a dependência tecnológica externa. Terceiro, a desindustrialização precoce do país. Quarto, a fragilidade da integração universidade-empresas. Quinto, a burocracia excessiva e ambiente institucional desfavorável. Sexto, deficiências da educação básica do país. Sétimo, fuga de cérebros do Brasil para o exterior. Oitavo, grande desigualdade regional no desenvolvimento científico e tecnológico. Nono, baixa cultura de inovação empresarial. Décimo, instabilidade econômica e política no país. 11º, baixa transformação da ciência em inovação. E, como último obstáculo, nós temos insuficiente diversidade tecnológica e produtiva. Então, meus amigos, são basicamente 12 os obstáculos que precisam ser superados no Brasil para que o país possa alavancar seu desenvolvimento, não só no campo científico e tecnológico, mas na economia como um todo. Vamos apresentar, a partir deste momento,
cada um desses obstáculos, para que cada um de vocês tenha uma dimensão verdadeira do problema que nós enfrentamos como nação. Primeiro vamos analisar o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é o primeiro grande obstáculo que o país enfrenta. O Brasil investe relativamente pouco em ciência, tecnologia e inovação, quando comparado às economias mais avançadas e mesmo países emergentes, como China e Coreia do Sul. Nós temos aqui um gráfico, essa figura, que mostra que os países mais avançados no campo da ciência e da tecnologia investem mais de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. É o caso da Coreia do Sul, do Japão, da Finlândia, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, da China, da Noruega. O Brasil, por exemplo, investe pouco, entre 1 e 1,3% do PIB. Então esse gráfico aqui mostra claramente quais são os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, e essa é a razão pela qual esses países apresentam elevado nível de desenvolvimento econômico e social. Isso tem muito a ver com o investimento que se faz em ciência e tecnologia. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da ciência e tecnologia nesses países. Além de investir relativamente pouco em ciência, tecnologia e inovação, os investimentos públicos no Brasil são instáveis e sujeitos a cortes orçamentários frequentes, que comprometem a continuidade das pesquisas, a formação de pesquisadores, a modernização de laboratórios e a inovação industrial. Grande parte do financiamento depende do Estado, enquanto a participação do setor privado é também limitada. O Brasil investe cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência, tecnologia e inovação. 1,2%. Quando os países mais avançados, não só no campo da ciência e da tecnologia, mas da economia, investem mais de 2% do PIB. E o Brasil, como eu disse, investe cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência, tecnologia e inovação, com a divisão sendo praticamente paritária entre o setor público e o setor privado. 50% é investido pelo setor público e 50% pelo setor privado. O investimento em pesquisa e desenvolvimento ainda é relativamente baixo, frente a países líderes, conforme eu lhes mostrei naquela figura, em que fica demonstrado que a maioria, os países mais avançados, científica, tecnológica e economicamente, são aqueles que investem mais de 2% do PIB em ciência e tecnologia. O segundo obstáculo que nós vamos apresentar diz respeito à dependência tecnológica externa. O Brasil importa grande parte das tecnologias avançadas utilizadas na indústria, na informática, na defesa, na química fina e na produção de semicondutores. Dados do Banco Central indicam que o Brasil envia cifras próximas a 10 bilhões de dólares anuais para remunerar o uso de propriedades intelectuais globais. Essa dependência compromete a soberania nacional, a competitividade industrial e a capacidade do Brasil de inovação autônoma. Muitas empresas estrangeiras instaladas no país realizam apenas montagem ou adaptação tecnológica, mantendo seus centros estratégicos de pesquisa e desenvolvimento no exterior. Essa é uma das razões pelas quais se investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento, porque a grande parte das empresas estrangeiras aqui instaladas
já dispõem desse suporte nos seus países sede. A dependência tecnológica atual do Brasil é significativa, porque o país depende de tecnologia dos Estados Unidos em áreas críticas, como sistema de navegação, em nuvem e inteligência artificial. O Brasil atua muitas vezes como um montador, ou seja, como uma maquiladora, importando componentes tecnológicos e pagando royalties por patentes, o que contribui para o déficit no balanço de pagamentos. É incipiente a presença brasileira em patentes de tecnologias estratégicas, como inteligência artificial, que é utilizada em dispositivos. E existe a concentração de infraestrutura de nuvem controlada por empresas estrangeiras, como, por exemplo, é o caso da Starlink, que opera na maior parte do país, sobretudo na região amazônica. E o fato de haver essa concentração de infraestrutura de nuvem controlada por empresas estrangeiras levanta preocupações sobre a segurança de dados nacionais e a autonomia decisória do país. Então, o segundo grande obstáculo é essa dependência tecnológica que precisa ser superada no país. Terceiro, a desindustrialização precoce do Brasil. A participação da indústria na formação do Produto Interno Bruto do Brasil recuou 23,3 pontos percentuais de 1985 a 2024. Ou seja, o peso do setor industrial na economia do país, que era de 48%, em 1985, ou seja, a contribuição da indústria na formação do PIB era praticamente a metade do PIB do Brasil em 1985. Hoje, corresponde a 24,7%. Houve um declínio da participação da indústria na formação do PIB. Isso tem a ver com a desindustrialização do país. E isso se manifesta nessa figura que nós estamos lhe mostrando aqui. Isso aqui dá para perceber claramente aqui em 1985 e aqui em 2024. Aqui a queda vertiginosa da participação da indústria na formação do PIB. Isso demonstra que o país está enfrentando um processo de desindustrialização que em 2024, pelo menos em 2024, passou a apresentar uma mudança nessa queda que estava se acentuando. Por exemplo, em 2017, a participação da indústria na formação do PIB correspondia a 21,1%. Já em 2024 passou a 24,7%. Isso tem muito a ver com a ação do governo Lula, no sentido de promover a reindustrialização do país com uma nova política industrial chamada de neoindustrialização, que está sendo implementada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sob a liderança do ministro Alckmin. Bem, a queda na participação da indústria na formação do PIB do Brasil foi uma das consequências danosas provocadas pela adoção do modelo econômico neoliberal de abertura do mercado brasileiro a produtos importados do exterior, desde 1990. A razão dessa queda tem a ver com isso. Na medida que abriu a economia para produtos importados, houve uma enxurrada de produtos importados de mais baixo
preço do que os produtos fabricados no Brasil, que contribuíram para que muitas indústrias fechassem suas portas e houvesse esse processo de desindustrialização que lhes mostramos naquela figura. A perda de participação da indústria de transformação no PIB brasileiro reduziu a demanda por inovação tecnológica nacional. É um outro fator também que contribuiu. A desindustrialização afetou o processo de inovação tecnológica nacional. Sem uma base, um fato objetivo é o seguinte: a experiência demonstra, pelo desenvolvimento dos países mais desenvolvidos, a experiência demonstra que sem uma base industrial forte no Brasil, diminui a absorção de pesquisadores, reduz o investimento empresarial em inovação e enfraquece-se a interação entre universidade e empresas. Então, esse fato, a desindustrialização do país, contribuiu para que houvesse pouca absorção de pesquisadores, redução do investimento empresarial em inovação e também o enfraquecimento da interação entre universidades e empresas. A inovação tecnológica tende a ser mais intensa em economias industrializadas e tecnologicamente complexas, como é o caso da China, da Coreia do Sul, entre outros países. O quarto grande obstáculo ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil diz respeito à fragilidade da integração universidade-empresa. No Brasil, há grande separação entre produção acadêmica e o setor produtivo. Isso se deve ao fato de as empresas estrangeiras disporem nos seus países sede da integração entre universidade e empresa. E as empresas nacionais, por outro lado, preferirem importar tecnologias prontas para seus sistemas produtivos. Então, de um lado, as empresas estrangeiras que operam no Brasil já possuem suporte da integração entre universidade e a empresa dos seus países sedes. As empresas nacionais, por sua vez, preferem adquirir tecnologia pronta, trazida do exterior, pagando inclusive royalties pelas patentes dessas tecnologias, preferindo isso a desenvolver aqui a contribuir para a integração entre a universidade e a empresa. Essa situação faz com que muitas pesquisas realizadas no Brasil fiquem restritas às universidades, não saem da universidade. Elas não vão para o mercado serem absorvidas pelo setor produtivo. E não se convertendo, portanto, em patentes, novos produtos, processos industriais e empresas inovadoras. Esta situação resulta fundamentalmente no fato de as empresas estrangeiras multinacionais serem dominantes na economia brasileira e controlarem cerca de 55% do faturamento de subsetores-chave industriais. O capital estrangeiro é majoritário ou dominante em indústria de alta tecnologia e bem de capital, como o setor automobilístico, de autopeças, máquinas e equipamentos, farmacêutico e eletrônico, enquanto a indústria nacional é extremamente forte nos setores de bens de consumo não duráveis, como alimentos e bebidas, calçados, celulose, além de manter o controle majoritário sobre as grandes indústrias extrativas de transformação de base, como é o caso da Vale na mineração e a Petrobras na área de petróleo. O estoque de capital e investimento direto estrangeiro no Brasil, esse dado é muito importante, na economia brasileira atingiu a marca recorde histórica de 1,14 trilhão de dólares, o que equivale a 46,6% do PIB, demonstrando o alto nível de dependência econômica do país em relação ao capital estrangeiro. Então, essa situação é que contribui para que haja uma fraca interação
integração entre universidade e empresa no Brasil. Se nós queremos fazer com que essa integração aconteça, temos que mudar esse quadro que há pouco relatamos. O quinto obstáculo ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil diz respeito à burocracia excessiva e ambiente institucional desfavorável. O que efetivamente ocorre é que pesquisadores e empresas enfrentam lentidão na liberação de recursos, dificuldades para a importação de equipamentos científicos, há excesso de normas administrativas, demora na concessão de patentes e a burocracia reduz a eficiência do Sistema Nacional de Inovação. Então, a burocracia excessiva cria dificuldades para que o Sistema Nacional de Inovação se torne eficiente. O sexto grande obstáculo diz respeito à deficiência na educação básica. O desenvolvimento científico depende de uma base educacional sólida, que não ocorre no Brasil. O Brasil possui graves problemas em alfabetização científica, ensino de matemática, formação técnica e qualidade do ensino público. Isso limita a formação de recursos humanos altamente qualificados, necessários à economia do conhecimento no Brasil. Para solucionar todos os problemas da educação no Brasil, inclusive os de evasão de alunos, que têm crescido ao longo do tempo, é preciso que haja aumento dos investimentos, sobretudo públicos, com o sistema de educação. No Brasil, o gasto com a educação por aluno, que corresponde a $3.000 por aluno, tem um valor ridículo comparado com outros países mais desenvolvidos que investem de $10.000 a $15.000 por aluno. Então, a diferença entre o Brasil e os países desenvolvidos é abissal no campo educacional. O sétimo grande obstáculo diz respeito à fuga de cérebros do Brasil para o exterior. A fuga de cérebros diz respeito à imigração de profissionais altamente qualificados, como cientistas, pesquisadores, médicos e engenheiros, entre outros, em busca de melhores salários, valorização profissional e infraestrutura de ponta no exterior. O fenômeno é impulsionado por cortes históricos em orçamentos de pesquisa, escassez de concursos públicos e dificuldade de acesso, de ascensão no mercado corporativo local. O setor de tecnologia é um dos mais afetados. Profissionais de tecnologia da informação e engenharia frequentemente migram, atraídos por remunerações em dólar ou euro, que superam em várias vezes a média salarial brasileira, além da possibilidade de trabalhar em polos de inovação globais. A saída de mentes brilhantes para o exterior gera uma perda de investimento público feito no Brasil na formação acadêmica desses especialistas. Além disso, atrasa o desenvolvimento tecnológico e impede o exercício da soberania nacional em setores estratégicos. Muitos pesquisadores brasileiros migram para países desenvolvidos em busca de melhores salários, infraestrutura científica, estabilidade institucional e oportunidades profissionais. A chamada fuga de cérebros provoca perda de capital intelectual estratégico e enfraquece o potencial inovador do Brasil. Então este é outro dos grandes obstáculos que o Brasil apresenta, a fuga de cérebros para o exterior. O oitavo grande obstáculo diz respeito à grande desigualdade regional no desenvolvimento científico e tecnológico. A infraestrutura científica brasileira está concentrada principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil, onde há concentração de universidades de excelência, que contribui para que haja desigualdades regionais no acesso à pesquisa e assimetrias tecnológicas regionais. Estados mais pobres do Brasil possuem menor capacidade de produção científica e inovação. Por isso,
atraem menos investimentos no desenvolvimento da pesquisa. A região sudeste do Brasil retém cerca de 87% dos aportes privados em pesquisa e desenvolvimento. Mais de 60% das startups brasileiras e a grande maioria dos parques tecnológicos do país estão concentrados no sul e sudeste do Brasil. Cerca de 68% de data centers operacionais estão alocados na região sudeste do Brasil. Então, essa grande desigualdade no desenvolvimento científico e tecnológico contribui também para a existência de obstáculos no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Outro grande obstáculo diz respeito, o nono obstáculo é a baixa cultura de inovação empresarial. A baixa cultura de inovação empresarial no Brasil é um desafio estrutural que afeta a competitividade e a longevidade dos negócios. Pesquisas indicam que a taxa de inovação no setor industrial brasileiro vem caindo. E a aversão ao risco, somada à burocracia e à falta de investimentos em longo prazo, são os principais entraves. O empresariado nacional, historicamente, prefere modelos de negócios tradicionais, ao invés de arriscar em novas tecnologias ou processos incertos. O acesso a crédito especializado e os elevados custos de pesquisa e desenvolvimento são barreiras constantes. Há uma falta de integração histórica, conforme nós mostramos, entre universidades que desenvolvem a pesquisa básica e o setor produtivo, onde faz a aplicação comercial. A pressão por resultados imediatos impede o foco de estratégias de longo prazo, fundamentais para a inovação. Grande parte do empresariado brasileiro priorizou historicamente os ganhos financeiros de curto prazo, as atividades primárias exportadoras e a importação de tecnologia pronta. Consequentemente, muitas empresas brasileiras investem pouco em pesquisa própria e inovação tecnológica. Então existe uma baixa cultura de inovação empresarial que contribui para esse atraso do país no campo da ciência e da tecnologia. O 10º grande obstáculo diz respeito à instabilidade econômica e política. Crises fiscais do governo federal, inflação, juros elevados e instabilidade política dificultam o planejamento de longo prazo. A realização de investimentos tecnológicos e a adoção de políticas industriais sustentáveis. O desenvolvimento científico exige continuidade institucional por décadas, algo historicamente irregular no Brasil. Sem resolver os problemas institucionais atuais de governabilidade e estabilidade política, nenhuma estratégia desenvolvimentista funcionará no Brasil. Os problemas institucionais atuais dizem respeito ao conflito entre os três poderes da República: o Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo em conflito com o Legislativo e o Legislativo em conflito com o Judiciário. Então, isso cria um ambiente desfavorável em termos de desenvolvimento do país. E, além disso, o domínio no Congresso Nacional por partidos de direita e extrema-direita que contribuem enormemente para a estabilidade política e institucional do Brasil. A existência de partidos de direita e de extrema-direita no Congresso Nacional impede que haja uma concertação nacional rumo ao desenvolvimento do país. Então, se nós queremos resolver os problemas do país, precisamos equacionar essa questão. É necessário que tenhamos uma presidência da República e um Congresso Nacional que atuem de forma harmoniosa, além de que o Executivo e o Legislativo atuem de forma harmoniosa em relação ao Poder Judiciário. Então é necessário que haja uma concertação entre esses três poderes em prol do desenvolvimento do país. E isso está faltando que se realize. É por isso que representa um grande obstáculo ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional.
A 11ª e penúltimo obstáculo diz respeito à baixa transformação da ciência em inovação. A baixa transformação da ciência e inovação no Brasil ocorre porque a pesquisa acadêmica, apesar de robusta, enfrenta uma barreira na conexão com o mercado. Quer dizer, a universidade desenvolve sua pesquisa, mas não há conexão com o mercado, de tal maneira que aquilo que a universidade desenvolve possa ser aplicado na prática comercial das empresas. Esse abismo é causado pela instabilidade de financiamento, burocracia excessiva, escassez de investimento privado em pesquisa e desenvolvimento e isolamento entre universidades e empresas. Embora o Brasil produza quantidade relevante de artigos científicos, é ainda limitada a sua conversão em patentes, startups tecnológicas, produtos de alto valor agregado e exportações tecnológicas. Isso revela a fragilidade do Sistema Nacional de Inovação, que precisa ser superado. E, finalmente, como último grande obstáculo, nós temos a insuficiente diversidade tecnológica e produtiva do país. A insuficiente diversidade tecnológica e produtiva no Brasil é um desafio estrutural caracterizado pela forte dependência do país na exportação de commodities e importação de bens de alto valor agregado. Então, nossa economia está centrada na exportação de commodities e na importação de bens de alto valor agregado. Tudo isso limita o crescimento, a competitividade global e a criação de empregos qualificados no país. Economias tecnologicamente avançadas possuem ecossistemas diversificados em inteligência artificial, semicondutores, biotecnologia, nanotecnologia, robótica, defesa e energia avançada. O Brasil ainda apresenta forte especialização, lamentavelmente, em commodities agrícolas e minerais, o que limita a sua complexidade econômica. Bem, agora nós vamos apresentar as nossas conclusões. Pelo que nós acabamos de apresentar, conclui-se que os dois obstáculos ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil são estruturais e interdependentes. Para superar esses dois obstáculos, é preciso que, primeiro, o investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil seja maior do que 2% do PIB. Se nós queremos realmente promover o desenvolvimento científico e tecnológico no país, temos que investir mais de 2% do PIB. Segundo, é preciso que exista um robusto plano de desenvolvimento tecnológico endógeno, que possibilite superar a dependência tecnológica externa atual. É necessário que haja um plano de desenvolvimento tecnológico endógeno que busque superar essa dependência tecnológica externa atual. Terceiro, é preciso que sejam adotadas políticas industrial e de substituição de importações para criar uma base industrial forte no Brasil, capaz de reverter o processo de desindustrialização que ocorre desde a década de 1980. Quarto, é preciso que haja o desenvolvimento de um plano de integração universidade-empresas nacionais para realizarem pesquisas nas universidades que se convertam em patentes, novos produtos, processos industriais e empresas inovadoras. Então é necessário, repito, que haja esse plano de integração universidade-empresas. Da mesma forma que é importante que haja um plano de desenvolvimento tecnológico endógeno que possibilite superar a dependência tecnológica externa. A quinta medida que deveria ser adotada é preciso que sejam implementadas pelo governo federal políticas de desburocratização do ambiente institucional atual, visando agilizar a liberação de recursos, a importação de equipamentos científicos e a concessão de patentes para elevar a eficiência do Sistema Nacional de Inovação. Então é importante que o governo haja rapidamente no sentido de desburocratizar o ambiente institucional atual. Sexta ação, diz respeito, é preciso que haja solução para os problemas da educação do Brasil, inclusive os de evasão dos alunos,
aumentando os investimentos, sobretudo públicos, com o sistema de educação para níveis comparados com os países mais desenvolvidos, que investem de 10 mil a 15 mil dólares por aluno, ao contrário do Brasil, que investe apenas 3 mil dólares. É preciso que haja uma triplicação dos investimentos da educação no Brasil, para que esse obstáculo seja superado. Sétima ação. O governo federal deveria elaborar um plano para evitar a fuga de cérebro do Brasil, com a imigração de profissionais altamente qualificados, como cientistas, pesquisadores, médicos e engenheiros, entre outros, para o exterior, criando condições para a oferta de melhores salários, valorização profissional e infraestrutura de ponta no Brasil. É preciso que essa questão da fuga de cérebro seja enfrentada e resolvida com ações concretas por parte do governo para evitar a saída desses cientistas do Brasil. Oitava ação. O governo federal, é preciso que o governo federal elabore um plano que possibilite reduzir as desigualdades regionais no desenvolvimento científico e tecnológico, com a realização de investimentos públicos na infraestrutura científica nas regiões norte e nordeste do Brasil e elevar a capacidade de produção científica e inovação dos estados mais pobres do Brasil. Então, como existe esse descompasso entre as regiões sudeste e sul do Brasil e norte e nordeste, é necessário que a região norte e nordeste seja contemplada com maiores investimentos, sem prejuízo dos investimentos que sejam alocados nas regiões sudeste e sul do país. A nona ação que deveria ser implementada é preciso que o governo federal elabore um plano que possibilite aumentar a taxa de inovação no setor industrial brasileiro, com a concessão de linhas de financiamento para a realização de pesquisa e desenvolvimento e de investimentos a longo prazo, visando superar a baixa cultura de inovação empresarial. Então é importante que haja um plano do governo no sentido de incentivar o avanço da taxa de inovação no país. A 10ª ação que deveria ser implementada para superar os obstáculos do país diz respeito à necessidade de que a instabilidade econômica e política do Brasil seja superada, com o fim do conflito entre os 3 poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, com a celebração de uma concertação nacional, rumo ao desenvolvimento do Brasil, e com o fim do domínio do Congresso Nacional por partidos de direita e extrema-direita, que são retrógrados e que contribuem enormemente para a instabilidade política e institucional do Brasil. As próximas eleições são decisivas nesse sentido. É importante que o parlamento em nosso país seja composto por parlamentares progressistas que estejam comprometidos com o desenvolvimento do país, além de eleger um presidente da República também comprometido com esse objetivo. A 11ª ação voltada para superar os obstáculos diz respeito à necessidade de que a baixa transformação da ciência e inovação seja superada com um plano de governo voltado para viabilizar o fim da instabilidade de financiamento das atividades de inovação. Então é preciso que haja um plano de financiamento que acabe com a instabilidade que o país enfrenta no financiamento das atividades de inovação. Quer dizer, é necessário que esse plano também leve ao fim da burocracia excessiva, o fim da escassez do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento e do isolamento entre as universidades e empresas. Então, todos os esforços deveriam ser desenvolvidos no sentido de superar os obstáculos que contribuem para o atraso do país no campo da ciência e da tecnologia.
E, finalmente, como última ação, a 12ª, é preciso que a insuficiente diversidade tecnológica e produtiva do Brasil seja superada com os esforços que sejam voltados para levar ao fim a forte dependência do país da exportação de commodities e importação de bens de alto valor agregado que limita seu crescimento. É preciso que haja uma reformulação da economia brasileira no sentido de fazer com que a indústria passe a ter um peso significativo no seu desenvolvimento e que o país não fique dependente da exportação de commodities e da importação de bens de valor agregado elevado. Então, é necessário que haja esforços para levar ao fim a forte dependência do país da exportação de commodities e a importação de bens de alto valor agregado. Bem, o que nós podemos concluir, meus amigos, de tudo que nós apresentamos, é que a superação dos obstáculos ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil exige planejamento estatal de longo prazo. Aliás, uma das razões do sucesso da China no seu desenvolvimento econômico e social diz respeito ao planejamento estatal de longo prazo. Além do planejamento estatal de longo prazo, para que esses dois obstáculos sejam superados, é preciso, além do planejamento estatal a longo prazo, é necessário fortalecimento da educação em todos os níveis, desde o infantil até o ensino superior. E que o investimento por aluno seja aumentado, conforme nós já colocamos, para cerca de $10.000 por aluno. E que triplicando o investimento por aluno em relação à situação atual. É necessário que haja uma política industrial e de desenvolvimento científico e tecnológico, conforme nós enfatizamos na definição das medidas voltadas para a superação dos obstáculos ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então é necessário que haja uma política industrial de proteção da indústria nacional, uma política industrial que contribua para fortalecer a indústria nacional e que haja uma política de desenvolvimento científico e tecnológico que dê sustentação ao desenvolvimento da economia, em particular não só da indústria, mas também do setor agropecuário. Além disso, é necessária a ampliação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso significa dizer que é preciso que haja investimentos em pesquisa e desenvolvimento superior a 2% do PIB. Ou seja, nós temos que dobrar em relação ao que os investimentos que são realizados atualmente. Integração universidade-empresa, fundamental que isso aconteça. Fortalecimento da indústria nacional, é necessário também que isso aconteça. E valorização dos pesquisadores. Países como China, Coreia do Sul e Índia demonstram que o desenvolvimento científico e tecnológico depende de políticas nacionais contínuas, investimentos maciços e articulação entre Estado, universidades e setor produtivo. É isso, meus amigos, que eu queria deixar como mensagem para vocês a respeito desse tema da mais alta relevância. Estamos trazendo essa questão da ciência e tecnologia
que é chave, é decisivo. Sem o desenvolvimento da ciência e tecnologia, nosso país continuará atrasado como há séculos. Para realizar nossa apresentação, levamos em conta a análise de 19 publicações, que vamos citá-las a partir desse momento. Primeiro, analisamos um artigo de Luciane Carneiro: País investe pouco em pesquisa e inovação. Isso está disponível no site valor.globo.com. Analisamos também o artigo de Márcia Siqueira Arapini: Interação Universidade e Empresa no Brasil, evidências do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Isso está disponível no site cielo.br. Analisamos o artigo de Daniel Diebe: Burocracia e hierarquias rígidas e fuga de talentos limitam pesquisa no Brasil, diz o estudo. Isso está disponível no site sciencearena.org. Consideramos também uma publicação de nossa autoria: Como o governo Lula pode promover a revolução no sistema de educação no Brasil. Isso foi publicado no site do linkedin.com. Consideramos um artigo de Wilson Suzigan e João Furtado. O artigo tem o título Política Industrial e Desenvolvimento. Isso está disponível no site cielo.br. Analisamos também um livro, texto de um livro, Technical Change and Economic Theory. Isso foi publicado pela Pinter Publishers. Isso é um livro publicado por Giovanni Dose e outros. Analisamos também um artigo de Wilson Cano, A Desindustrialização no Brasil. Isso está disponível no site cielo.br. Analisamos também o artigo de Oldini Nascimento: Peso da indústria no PIB cai no pós-redemocratização. Isso está disponível no site poder360.com.br. Consideramos também um artigo de nossa autoria: As próximas eleições e o futuro econômico, social e político do Brasil. Isso está disponível no site academia.edu. Levamos em conta também um artigo de Gabriel Bandeira Coelho e Everton Garcia Costa. O título do artigo é Centralização da Produção de CTII, ou seja, Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, Obstáculos ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Nacional. Isso está disponível no site periódicos ufsm.br. Analisamos também o artigo de Sérgio Queiroz, Obstáculos ao Investimento em P&D de Empresas Estrangeiras no Brasil. Isso está disponível no site revistas.usp.br. Analisamos também a publicação de Natália Vieira, Impactos Potenciais do Fenômeno Fuga de Cérebros no Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico do Brasil. Isso está disponível no site acervodigital.ufpr.br. Analisamos também o artigo de Everton Fargoni e João dos Reis Silva Júnior. O título do artigo é Mercantilização do Trabalho Intelectual e a Fuga de Cérebros do Brasil. Isso está disponível no site revistaparadigma.com.br. Analisamos também o artigo de Mirela de Barros de Lácio, Daniela Martins Diniz e Fabrício Molica de Mendonça, o artigo Motivações e Barreiras do Processo de Patentear no Brasil, Percepções dos Pesquisadores de 4 Universidades Federais Mineiras. Isso está disponível no site periódicos.ufpr.edu.br. Analisamos também o artigo 70% das empresas quebram por falta de inovação. Isso foi publicado pela Central do Varejo e está disponível no site centraldovarejo.com.br.
Analisamos também uma publicação de Luciano Pereira e Natan Batiste, Por que o Brasil pesquisa tanto e inova tão pouco? Isso está disponível no site brasilenergia.com.br. Analisamos também um artigo publicado pelo portal ABMAC, Baixa produtividade trava o crescimento industrial no Brasil. Como reverter esse cenário? Isso está disponível no site câmaras.abmac.org.br. Analisamos também, finalmente, 2 livros. Um de Christopher Freeman e Luke Sweat, The Economics of Industrial Innovation. Isso foi publicado pela MIT Press. E analisamos o livro de Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, publicado pela Portfólio Pinguim de São Paulo. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu queria fazer a respeito desse tema da maior importância para nosso país. E eu achei importante apresentar este tema em nosso canal no YouTube, diante da necessidade de que isso chegue aos candidatos, sobretudo ao candidato Lula, que é o candidato progressista que nós temos à presidência da República, a fim de que ele possa, de posse dessas nossas considerações, adotar as políticas que nós estamos sugerindo no seu futuro governo, que espero seja eleito nas próximas eleições. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação, meus amigos, e deixo aqui um abraço fraternal para todos.